Timóteo, capítulo 3, versículo 16. O tema da nossa mensagem nessa manhã: o conhecimento traz crescimento. Quero saudar você que está de forma online, com a graça, paz, misericórdia e amor da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina e habita no seu coração. Eu sou o pastor Nilton Nogueira, nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Já tivemos o nosso devocional, já tivemos o nosso momento administrativo, participamos já na casa do Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. E se você sentir desejo no seu coração de estar semeando nessa obra, você pode fazer isso através do Pix, que é o meu telefone, 21 98484 3969, é o Pix aqui da nossa igreja. Então, faça isso, participe conosco. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Pai querido e amado, que essa palavra penetre ao nosso coração e atinja as pessoas que estão conosco através das redes sociais, que ela cumpra, Pai querido, os desígnios que por Ti já foi determinado desde antes da fundação do mundo, Pai. Eu quero Te louvar, quero Te agradecer, Pai, pelos efeitos que essa palavra há de produzir, em nome de Jesus. Todos digam amém e amém. Amados, o conhecimento, ele traz crescimento. Esse é o tema da nossa mensagem. E aí é só nós entendermos. É um bebezinho, quando nasce, na verdade, ele não conhece nada. Aí depois ele vai começar a ter a sua vida ativa de escola, e aí ele vai, muitos alcançam a faculdade e vão embora. Mas cada vez que ele tem conhecimento, ele tem crescimento. Não em estatura, mas em sabedoria. Né? E quando nós conhecemos a palavra do Senhor, quando na verdade nós conhecemos a Cristo, na sua essência, nós passamos a entender o que Ele representa verdadeiramente. Porque uma coisa é alguém dizer assim, você chega a uma pessoa e diz assim, quem é Cristo? Ele morreu na cruz. Outra coisa é quando você começa a entender que a cruz não é o fim, a cruz é o início de tudo. Quando você começa a entender que aquele sacrifício do Calvário foi para que hoje você tenha vida e vida em abundância. Quando você começa a entender que lá na cruz Ele levou sobre Ele todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas pisaduras dele, que Ele passou, nós fomos sarados. E aí nós começamos a olhar para Cristo e dizer, Ele sofreu tudo isso por mim. Isso traz a cada um de nós, eu creio assim, responsabilidade, respeito. É você olhar e respeitar. Poxa, Ele era santo, não tinha defeito, não tinha mácula, não tinha nada. E Ele fez tudo isso por mim. Então isso aí nos fortalece. E nós começamos a entender que Ele fez na cruz um pacto de maiores e superiores promessas. E que esse pacto é de boca, porque nós falamos, confessamos e acontece, cremos. Quando chega um momento de um desabor na vida, de algum problema na vida, se você não conhece a palavra, você desaba. E agora acabou tudo. Eu me recordo há muitos anos atrás, quando a AIDS estava chegando aí no mundo, né? E um dia eu estava no Grafeguini fazendo um serviço e o rapaz falou assim, vem aqui, vou te mostrar uma coisa. Na hora a gente passa assim, poxa, que ideia do cara me mostrar o que aconteceu. Mas hoje eu entendo que aquilo já era para você entender o que eu vou falar para você agora. E uma moça, uma jovem bonita, entrou no laboratório e falou, tá vendo aquela moça ali? Está rindo, olha, está entrando. Preste atenção como ela vai sair. E quando ela saiu chorando.
sentou no meio-fio e o mundo para ela desabou. E ele falou que ela está com AIDS. Isso aí, você pode, eu deveria ter 27, 28 anos. Então, quantos anos atrás? Estou com 67. Há 40 anos atrás. Então a AIDS não tinha cura. Hoje em dia, claro, ninguém quer pegar AIDS. Mas tem os coquetéis, o cara consegue ter uma vida normal. Hoje em dia, uma pessoa que tem essa enfermidade, você olha, ela não aparenta. Mas naquele tempo, não. Todo mundo lembra de algumas pessoas que elas iam se definhando em vida até acabar por vez. Então, o que acontece é isso. E quando você tem conhecimento de alguma situação dessa, e vem a notícia, você fica chateado, você fica nervoso, mas você começa a orar e você começa a declarar. E a ciência hoje em dia, já falei isso várias vezes, explica que a pessoa que tem fé é muito mais fácil de ser tratada. Porque você toma um remédio de 500 miligramas, mas você ora com fé, ele passa a ter milhões de miligramas a teu favor. Porque 500 é do remédio, o restante é a tua fé naquele que deu a vida por você. Então, 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, hoje o ventinho hoje está derrubando aqui, mas a gente chega lá. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, diz assim: amém? Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Então a palavra do Senhor nos fala aqui o quê? Antes, primeiro de tudo, cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E cada vez que você cresce, você se fortalece. E aí vem lá os embates para você estar crescendo dia após dia, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Não é o que eu falo, não quer dizer que você não vai... então eu vou passar por todos os problemas rindo? Não, não é isso. Eu me recordo, isso foi até um motivo de preocupação da pastora Ana, que eu sempre dizia para ela: o dia que eu tiver que ficar internado, eu acho que vai ser o pior dia para mim. Isso eu falava. Mas quando veio lá a pandemia e eu acabei internado, e ela também, quando eu entrei na ambulância aqui em Mangaratiba para fazer a tomografia lá em Angra, eu fechei os meus olhos e orei, falei: Senhor, eu sempre disse isso, mas agora estou nas tuas mãos. Eu fiquei feliz de passar 15 dias, sei lá, nem me recordo direito, lá naquele hospital. Claro que não fiquei. Ninguém fica, você não tem notícia de nada, né? Uma vez ou outra que eles fazem lá um vídeo para você falar com a família. A pastora estava no box do lado ali, a gente estava lá no hospital, um do lado do outro, uma parede nos separando. E ninguém está feliz de estar ali, mas eu falei: Senhor, eu estou contigo. Eu não quero morrer, eu não quero ir embora. As notícias eram quase todas essas, mas agora eu estou nas tuas mãos. Fiquei feliz? Não. Teve hora que eu fiquei meio preocupado? Fiquei, mas eu estava nas mãos do Senhor, porque a gente começa a conhecer o Deus da nossa salvação, né? Como o apóstolo Paulo dizia, né? Para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Mas aí você olha para trás, tem os filhos, tal, essa daqui era pequenininha, e sempre preocupa, mas está na mão do Senhor. Então a nossa vida tem que estar na mão do Senhor. E é isso que Ele está nos falando nessa manhã. Olha, cresça na graça e no conhecimento. Deus tem muitas coisas para fazer na nossa vida, para nos fortalecer, para nos fazer avançar. E o Senhor nos guarda a todo instante. Ele não nos abandona. E é o Senhor quem nos livra. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 18.
2 Timóteo, capítulo 4, versículo 18. Diz assim: o Senhor me livrará também de toda obra maligna. Você pode dizer amém por isso? Amém. E me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Agora, tem gente que fica assim: ah, meu Deus, a vizinha aqui do meu lado, ela é bruxa. Os vizinhos daqui não são bruxos não, tadinho. São abençoados. A pessoa fica preocupada, ela vai botar meu nome na boca do sapo. Coitado do sapo. O meu nome é grande toda a vida, o sapo vai morrer engasgado. Ah, ela vai fazer um trabalho lá não sei aonde, lá com galinha, com bode, com boi, vai gastar dinheiro. Porque a palavra do Senhor diz assim: o Senhor me livrará também de toda obra maligna. Então Ele já levou sobre Ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e já nos livrou de toda obra maligna. Ah, mas pastores, tem que tomar cuidado, é bom a gente botar aí uma espiga de milho atrás da porta, né, um copinho d'água, acender uma vela. Faz isso não, filho. Andar com uma pulseirinha, faz isso não. Aquele que habita em você é maior que todos. E Ele diz para você nessa manhã: eu estou te livrando de toda obra maligna. Se fizeram algum trabalho para você, lá na cachoeira, a cachoeira seca, mas você não vai sofrer dano, porque é o Senhor que te guarda. E a palavra de Deus diz que se Ele te guarda, o maligno não te toca. Aquele que nasceu de Deus te guarda e o maligno não te toca. Então, você tem que conhecer essa palavra, essa verdade, para que ela venha te acompanhar todos os dias. Mas não porque ela não te acompanha, ela te acompanha, mas você não tem o conhecimento, então você não exerce essa sabedoria na tua vida. Efésios capítulo 4, versículo 15. Efésios capítulo 4, versículo 15. Diz assim: mas seguindo a verdade em amor. Então siga a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Sabe o que acontece? Tem muitos lugares aí que ficam desculpa o termo, eu não tenho nem como, enrolando. Não era isso que eu ia falar não, enrolando. Começa o culto. Ah, hoje quem vai pregar é o pastor fulano. Aí está todo mundo naquela euforia, porque o pastor veio lá não sei de onde, tem renomado. Acho que quando o cara olha, só em bater o olho, ele fala o número do CPF, identidade, o nome do pai, o nome da mãe, fala tudo, o cara é bom. Tá bom. Aí vai todo mundo para lá, a igreja lota. Aí começa. Canta um, canta outro. Né? É uma música antiga que não é nesse ritmo, mas é canta um, canta dois, canta certo. Aí quando chega no 100º, já fez lá a parte de administrativo, já tirou o ofertório. Agora vamos chamar o pastor. Aí você olha para a hora, 11 horas da noite. Olha para fora, muita gente já foi embora. Domingo, 11 horas da noite, o pessoal está querendo estar em casa. Segunda-feira tem que acordar cedo. A palavra de Deus fala que nós devemos fazer tudo com ordem e decência. Nossos cultos começam de manhã, 9 horas. Somos pequenos, hoje estamos em 5. Nosso administrativo é pequeno, então mais. 10h30, 11 horas está encerrado o nosso culto. A esposa pode ir para casa lá com o seu esposo, fazer o almoço, almoçar fora, fazer alguma coisa. Se começamos à noite, começa às 6, 8 horas, nós estamos encerrando.
Porque no dia seguinte dá tempo da pessoa sair, tomar um sorvete, bater um papo, parar ali na beira da praia, assistir alguma coisa. Mas aí não, vai. E aí quando chega, aí o próprio pastor já olha e fala assim: irmão, eu tinha que falar muita coisa, mas pelo avançado da hora, onde ficou o conhecimento da palavra? Aonde o povo que foi ali para se alimentar, saiu alimentado? Fez uma merendinha. Como diz o baiano, uma merenda, não é assim que fala, irmão? Uma merenda, foi só... Apesar que a merenda na Bahia, o negócio é sério. É sério. A merenda da Bahia é sério. Mas essa não é uma merendinha. Só pegou lá um pouquinho de mensagem, de louvor. Então, amados, precisamos seguir a verdade, né? Como diz aqui, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Quando você segue a verdade em amor, você cresce com Cristo. Você começa a conhecer Ele a fundo. E o conhecimento, ele traz para você, sabe o que? Vida eterna. Não, pastor, mas espera aí. O senhor já disse para mim que nós somos salvos. O senhor já disse para mim que nós somos predestinados. O senhor já disse para mim que o nosso nome está escrito no livro da vida. Tudo bem, falei tudo isso para você e continuo afirmando. Agora, sai do trilho. Papai vai te buscar de volta. Só que é igual o filho. Eu gosto de falar isso. É igual o filho que não obedece o que o pai fala. E aí o pai muitas das vezes tem que ir lá e tratar ele com carinho. Falar com ele: filhinho querido, não faça mais isso. E agora não pode mais pegar aquela famosa vara de goiabeira. Então, você tem que conhecer, você tem que aprender para você entender. Porque se você ficar assim pensando: eu sou salvo, posso fazer o que eu quiser e bem entendo, você não conhece a Cristo. Você não sabe não sabe um terço do que Ele fez por você. Quando você pensa dessa forma: pastor, se eu sou predestinado, eu faço o que eu quero e bem entendo. Se você acha que é assim, você está perdido. Você vai sofrer consequências sérias. João, capítulo 6, versículo 40. Livro de João, capítulo 6, versículo 40. Por isso que nós precisamos conhecer a Deus. Conhecer em toda a sua essência. Saber verdadeiramente quem somos nós e o que Ele representa para cada um de nós. Porque você precisa saber o seguinte: a palavra de Deus diz que você não é qualquer um. Em certos lugares aí você é tratado como qualquer coisa, cavalo, burro, lá o que seja. Mas na casa do Pai, Ele te chama de raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Ele te chama de povo de propriedade exclusiva de Deus. Então você chama de filho, né? Filhinhos, tem em certos momentos que Ele fala contigo: filhinhos. Então, é assim que Ele te chama, de abençoado, mais que vencedor. Versículo 40 diz assim: de fato, eu gosto desses inícios assim, bem contundentes. De fato, para você prestar bem atenção, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então eu já quero... viu, pastor? Todo homem. Sim, claro, concordo com você todo. Todo aquele que nele crê. Você está crendo? O camarada está no sino cozido do samba no pé. O camarada está lá, todo sábado já tem programado o grupo dele que vai lá para bagunça, para fazer... Que igreja, rapaz? A Bíblia diz que Deus veio para todos. Você crê? Eu creio. Eu creio em Cristo, todo mundo crê. Agora, na essência é mais difícil.
conhecer a Cristo. Crer de boca é muito fácil. Você crê. E na hora que vem os embates, você crê? Ou você vai se desesperar? Crer é ter fé. Não é a fé natural. É aquela fé que o Senhor coloca no nosso coração. É o dom da fé. Crer é você andar de acordo com os mandamentos do Senhor. Crer é você andar nos caminhos do Senhor. Não deixar brecha nenhuma. Não é fácil. Eu não estou dizendo para você que é fácil. Eu luto contra a minha própria carne todos os dias. Todos os dias. E tem hora que a gente acaba vacilando. Mas aí quando você tem conhecimento, me ajuda a mudar aqui, ó. Tá difícil, essa área aqui tá difícil. Entendeu? Então, o versículo aí diz o quê? De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 3, versículo 15 e 16. João capítulo 3, versículo 15 e versículo 16. Diz assim: para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Quantos creem em Jesus? Digam amém. Amém. Então, você crê de coração de verdade verdadeira? Então você tem a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então você precisa crer. Você precisa entender o seguinte: é muito fácil as pessoas dizerem assim: eu creio em Jesus, todos os caminhos levam a Deus. Tem muita gente que fala essas coisas. Eu quero te dizer uma coisa: você pode até pensar dessa forma, mas só um vai te levar à vida eterna: Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, você tem que crer em Jesus. Não, mas eu faço lá uma oferenda, eu acendo uma vela, eu acompanho a procissão, eu boto uma fita, eu vou lá no santuário não sei de onde. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Só existe um caminho. O caminho é Jesus. Ele mesmo disse isso. João capítulo 4, versículo 4. Diz assim, versículo 14. João capítulo 4, versículo 14. Quando você acerta aí, eu bebo uma aguinha aqui. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Sabe como é que é isso aqui? É bem assim. Você está aqui comigo hoje. Aí amanhã alguém vai ali, lá na igreja tal, aí eu vou beber daquela aguinha lá. Aí, mas ali tem outro lugar, eu vou beber naquela aguinha lá. Aí alguém chega e fala assim: ali na esquina tem um lugar, o pessoal fica de branco, passa a noite lá tocando um sambinha lá, batendo um tambor, vou lá. Então, você está bebendo água de tudo quanto é fonte, mas quando você beber da verdadeira água da vida, nunca mais você vai sair por aí procurando nada. Você vai ficar num lugar só. Você vai ter conhecimento da palavra. Você vai aprender a palavra. Você vai aprender a exercer a fé que o Senhor te deu. Não adianta você sair batendo de porta em porta. Você precisa se firmar na palavra. Você precisa ficar pronto a ouvir o que o Senhor tem a falar com você. Não, mas eu vou ali porque ali vai falar o que eu quero ouvir. Mas eu não quero ouvir o que eu quero ouvir. Eu quero ouvir o que Deus quer falar comigo. Entendeu? Tem gente que vai num lugar porque ele quer ouvir o que ele quer ouvir, o que convém a ele.
sabe? Mas atenda uma coisa: o que Deus tem para te falar é bom, agradável e perfeito, porque é a vontade dele para a tua vida. É isso que nós precisamos entender. Se às vezes quer tomar uma decisão, alguém chega e fala: Deus está mandando te dizer para não fazer isso. Vem o outro lá que você nunca viu na vida, Deus está te falando para você nunca fazer isso. Mas não é isso que você quer ouvir. Aí você liga o rádio, aparece um pastor que está lá do outro lado, nem te conhece. Aí fala assim: Deus está falando para alguém que está me ouvindo não fazer, não tomar essa atitude. Aí chega um, já ouviu 3, né? Aí chega um e fala assim: olha, vai, porque esse é o caminho. Deus está falando que esse é o caminho. Vai dar tudo certo. Desculpe o termo, chega lá na frente e se dá com os burros na água. E aí, pronto. Não adianta chorar. Você não ouviu. Você não ouviu. Tem que ouvir. Ouça a palavra de Deus. Ouça o que Deus tem para você. Aquieta o teu coração, porque Ele tem coisas grandes e firmes para você. Acalma, não tenha pressa. Por que correr? Por que correr? A palavra do Senhor não é você sair correndo. A palavra do Senhor é para você ouvir e você viver com paz e com segurança. Ele tem bênçãos para você. E sabe, o que acontece com você hoje, você muitas vezes não entende. Eu não estou entendendo porque isso está acontecendo comigo. Não estou entendendo. A palavra de Deus fala: ó, que faço hoje você não entende, mas amanhã você vai entender. A graça e o conhecimento, ela deve estar sempre conectados. Eles devem andar sempre juntos. João capítulo 1, versículo 16 e 17. João capítulo 1, versículo 16 e 17. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque todos nós temos recebido da plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E nós sabemos que se a lei fosse boa, não tinha necessidade de Jesus ter vindo, mas a lei tinha suas falhas. Ela precisava ter ser corrigida. E tem pessoas que vivem na lei até hoje e acham que estão fazendo a coisa certa. Não conseguem entender que Jesus veio para trazer vida e vida em abundância, para corrigir todos os erros. Ele cumpriu tudo por mim, Ele cumpriu tudo por você. Porque se dependesse de cada um de nós, não íamos cumprir nunca. Eram 600 e tantos mandamentos. Se você errasse em um, né? Aí hoje ele diz assim, ó: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Doeu, né? E aí? Primeira pergunta: você ama a Deus sobre todas as coisas? Eu amo, pastor, eu amo. Ah, pastor, você não sabe como eu amo. De vez em quando eu dou até um pulinho ali, me ajoelho ali em frente a uma imagenzinha, aquela imagem bonita lá, pastor, pô, bonita, bem feita, tá? Muito legal. Tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, tem braço e não abraça, tem perna e não anda. Ainda vou ter mais 2 para ficar melhor. Ah, pastor, não, fica tranquilo. Ó, eu fiz até uma promessa. Faz isso não, meu filho. Então, primeiro, você não ama a Deus sobre todas as coisas. Segundo, ao próximo como a ti mesmo. Você ama o próximo como a ti mesmo? Ah, amo, pastor, amo. Eu amo tanto que se ele estiver em cima do muro da ponte de Rio Niterói para se matar, eu empurro, porque ele está querendo. Eu vou dar só uma chutinha, estou amando. Pastor Ana está dizendo ali: eu amo o próximo, é o próximo. Aí veio o outro: não, é o próximo, nunca chega o próximo. É igual aquele negócio que bota no bar, né? Se bebe para esquecer, pague antes de beber. Fiado só amanhã. Aí tu chega amanhã: não, é amanhã.
Seu moço, tem algum salgado de hoje? Não, salgado é de ontem. Quando é que eu como o salgado de hoje? Vem amanhã. É sempre amanhã. Então, amados, a gente brinca, mas é sério. Agora, se você não consegue cumprir 2 que eu falei, você ia cumprir 600 e tanto? Isaías, capítulo 53, versículo 11. Isaías 53, versículo 11. Diz assim: vamos já profetizando aí, mas não é para deixar de trazer a Bíblia não, né? Vamos botar uma televisão aqui atrás para os versículos aparecerem, mas é para trazer a Bíblia também. A Bíblia tem que andar junto. Celular tem Bíblia, mas celular distrai. Então vamos trazer Bíblia. Isaías 53, 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O versículo está falando de quem aqui? De Jesus. Agora, como pode, meu irmão? Ele verá o fruto penoso do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Passar por tudo que passou e ficar satisfeito, né? Justificará a muitos, não a todos. Não a todos. Muitos, por quê? Vai justificar aqueles que nele creem. Então nós precisamos entender tudo isso, porque também tem outra coisa: a graça reina pela justiça. Há de haver justiça. Romanos capítulo 5, versículo 21. Romanos capítulo 5, versículo 21. Diz assim: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, amados, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, antes nós estávamos mortos em delitos e pecados. Mas e agora? Agora nós fomos alcançados pela graça do Senhor. E a graça do Senhor traz para a nossa vida, sabe o que? Justiça. A palavra fala justificado, pois pela fé tenhamos paz. Então você é justificado pelo Senhor. Você tem que andar de acordo com a graça de Deus. E a palavra do Senhor nos fala aí no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 14, diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Não quer dizer que você não pode cometer um deslize, mas você não vai viver um deslize. E depois eu quero te dizer uma outra coisa, antes que você venha dizer que eu estou te autorizando a pecar. Tem gente que agora vai falar assim: viu? Eu posso pecar. Às vezes até acontece de você cometer um deslize. Sabe como? Você saiu de casa, pegou seu carro, ou pegou uma condução, está no trajeto do trabalho, ou da praia, para onde você vai, claro, depois de assistir o culto. E aí, alguém pisa no seu carro, que é o Nicanor, aquele que dói muito, e você ali perde as estribeiras. Entendeu? Agora não vem me dizer: não, poxa, pastor, eu caí com aquela mulher porque ela é linda. Aí você caiu de repente: a mulher é linda, você viu ela hoje, como caiu? Primeiro, se você cometeu esse deslize é porque você já estava com essa intenção. Porque isso nasce no ser humano. O maior inimigo que nós temos é a nossa carne. Entendeu?
E aí ela vai devagarzinho, vai lá, ai, você é tão lindo, você é tão linda, aí tudo é lindo. Aí você cai no adultério. E aí já deu problema. Então você tem que entender isso, nada é por acaso não, gente. Às vezes você solta lá um impropério, deu uma martelada no dedo, você tinha que dar um glória a Deus, mas tem gente que na hora sai tudo. Não. Está errado. Está errado. Mas aquele pecado que todo mundo fala, eu estava andando na rua, de repente a casca de banana apareceu, eu pisei, escorreguei. Tem muita coisa que vem, vai terminando devagarzinho, você vai deixando e acontecendo, e acontecendo, e acontecendo, e quando você vê, aconteceu. Então, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça, do favor imerecido do Senhor. É Ele que tem cuidado de vós. E por você estar debaixo da graça, você é guiado pelo Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 18. Gálatas capítulo 5, versículo 18. Então, deixe-se guiar pelo Espírito. Não vai de acordo com a tua carne. Olha, a tua carne para nada presta, ela só quer te levar à vergonha. Gálatas 5,18 diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Sob a lei, no caso. Se você é guiado pelo Espírito, você não está sobre a lei. Você está debaixo da graça. E o Senhor te guarda. Tudo isso porque pertencemos a Cristo. Você precisa conhecer. É isso que eu preciso que você entenda. Você precisa conhecer essas verdades para você poder viver uma mudança na sua vida. Porque as pessoas têm síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou crescer assim, eu vou morrer assim. Não. Você pode ter nascido assim, mas o Senhor te quer de outro jeito. E as coisas vão acontecendo, e aí você fica assim, lá na frente você fala, caramba, não era assim não, hein? No outro tempo, comigo, mas não, é o Senhor agindo na tua vida. Gálatas capítulo 5, versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Viva isso. Romanos capítulo 7, versículo 4. Romanos capítulo 7, versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, meu amado irmão, você morreu relativamente à lei. Você foi resgatado por Cristo, lá na cruz do Calvário. Ele morreu para te dar vida. Tudo isso por quê? Para nós encerrarmos. Porque nós somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. É o que eu te falei um pouquinho mais atrás. São essas verdades que te fazem, né? Pois todos aqueles
todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você está sendo guiado por quem? Quem é que está te orientando? Quem é que está te guiando? Quem é que está te ajudando? Então, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Eu, há muitos anos atrás, ainda jovem, eu cheguei em casa e eu estava alterado por causa de bebida, e eu ouvi uma voz, uma palavra da minha mãe, e aquela palavra mexeu tanto comigo que eu falei, nunca mais eu bebo. Imagina se a minha mãe carnal, eu todo pai carnal, pai e mãe, a gente não quer magoar. Se eu não quis magoar a minha mãe, imagina se eu vou querer magoar aquele que deu a vida por mim, aquele que morreu lá na cruz do Calvário. Porque se você parar para pensar, você não passa 1/1000 do que o Senhor Jesus passou. E pelo outro, você morreria por outro? Cristo é o nosso Deus, soberano sobre todas as coisas, conduzindo tudo conforme os seus desígnios. Então entenda isso. Tudo na sua vida tem as mãos do Senhor. Deixa Ele conduzir, deixa Ele fazer o que Ele tem que fazer na tua vida. Deixa Ele te guiar, porque a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. O Senhor é maravilhoso e Ele vive dentro de nós. Você crê nisso? Diga amém. 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 E essa é a vontade de Deus para a tua vida nessa manhã. Vamos nos colocar de pé. Eu, sinceramente, eu nunca vi amor tão grande igual ao amor do Senhor. De dar a sua vida por cada um de nós. Entenda isso. Ele morreu por mim, Ele morreu por você. Nós estamos aí há 16 dias da virada do ano. Deus ainda quer fazer muita coisa na sua vida nesses 16 dias. Basta que você, nesse momento, diga assim, Senhor, eis-me aqui. Se você não teve a oportunidade de confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador, hoje é o dia. Se você por algum motivo está afastado dos caminhos do Senhor, hoje é o dia de você voltar. Ele tem falado ao teu coração, Ele tem falado contigo, Ele tem te chamado para você ouvir a voz dEle. Você não tem desviado, você tem arranjado desculpa. Não posso, não é agora, daqui a pouco. Não, mas em casa eu converso com Deus. Ele tem te chamado a ouvir a voz dEle. Então, o Senhor está te chamando a viver um novo tempo. Pai querido e amado, nós te louvamos por cada vida que foi alcançada por essa palavra, Pai. Eu sei, Pai, que o Senhor tem coisas grandes e firmes para cada um. Eu sei, Pai, que vai haver um grande mover na vida dos teus filhos. Eu sei, Pai, que o Senhor nesse momento está ministrando na vida de cada um. E cada um que está ouvindo a tua voz vai começar a viver um novo tempo. Porque eles vão ouvir a tua voz. Eles vão entender o que o Senhor está falando nessa manhã. Eu já te agradeço, meu Deus. Declarando sobre cada vida bênçãos sem medidas. Declarando paz, aquela paz que excede a todo entendimento. Obrigado, Pai, por essa manhã. Eu declaro um domingo de vitória, um domingo abençoado. Já declaro uma manhã, uma semana de grandes realizações. E que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite em tua vida não só hoje, mas para todo sempre. E quantos creem e recebem, digam amém. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Bom domingo, boa semana.
Olá, graças e paz, eu sou o pastor Milton Nogueira, nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Bom domingo a todos, bom almoço, graça e paz.